Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, estamos no ar. 30 minutos começa agora e você participa fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Pelo telefone 3209-0015 ou ainda pelo Twitter 30_minutos ou pelo Facebook Lincoln Portela. Participe conosco. O meu convidado de hoje é D'Angelo Sicarini. Ele é professor e conferencista e o tema do programa Inglês no Dia a Dia. Participe conosco. D'Angelo, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Tudo bem? Tudo bem a todos? É um prazer. D'Angelo, aqui comigo aí. Aí vamos lá. Como é que é essa história do inglês do dia a dia? É possível trabalharmos isso com tranquilidade? Claro, Lincoln. É muito possível trabalharmos isso com tranquilidade. O que acontece? As pessoas têm um medo muito grande de falar o inglês. Por que isso? E por que a criança aprende mais fácil? Porque ela não tem medo de errar. E nós vamos crescendo e não nos damos o direito a errar. O que aconteceu? Isso aconteceu comigo há uns 10 anos atrás. Bom, eu trabalhava no mercado financeiro, fazia operações e não conseguia falar inglês. E fiz uma pergunta simples. Por que uma criança com 1 ano fala inglês na Inglaterra e eu não consigo falar? Simples. Porque ela aprende o som. Então nós fomos estudar e achamos uma formulazinha, que é um macete, onde você usa o português para falar o inglês. Como é que é essa história de você usar o português para falar o inglês e que macete é esse? Bom, olha só, nós podemos acompanhar aqui na tela de uma forma muito simples. Como funciona? É um jogo matemático entre vogais e consoantes. Primeiro você escreve as vogais em português, que é o A, o E, o I, o O e o U. O A em inglês tem um som de Q, podemos ver. O A tem um som de EI, o E tem um som de I, o I tem um som de AI, o O tem um som de OU e o U tem um som de U. O que determina se o A faz o som de A ou se o A faz o som de EI? É a quantidade de consoantes que tem entre elas. Toda vez que eu tiver 0 ou uma consoante, os sons ficam em inglês. 2 ou mais em português. Desse exemplo, gelo. Gelo eu escrevo ice. Pois bem, do E para o I, eu tenho quantas consoantes separando as vogais? Eu só tenho uma, que é o C. Aí eu olho na tabelinha. I1. Bom, o I está em azul, mas o número 1 não está na primeira coluna, então fica em vermelho. I. Então eu substituo o I pelo I, fica ice. Você está lendo em português e falando em inglês. Olha só, mais 2 exemplozinhos bem rápidos. Bom, não. Não, nós sabemos que é o quê? Not. Preste atenção agora. Tem alguma vogal afetando o som da vogal O? Não. Se não foi afetado o som, ela fica em português. É not. E se eu colocar um E no final? Vamos ver? É bloco de notas, nota, uma anotação. Eu coloquei o E no final. Agora eu tenho 2 vogais. E a última vai modificar o som da anterior de trás para frente. Como? O E modificou o som do O. Só tem uma consoante. Aí eu olho na tabela de novo. O1. O O está na segunda coluna, mas o número 1 não está na primeira. Então, como só tem uma consoante separando as vogais, fica na coluna do vermelho. Em inglês, faz o som de OU, note. Ou seja, você usa o português para falar o inglês. É fácil? Agora, D'Angelo, isso lembra um pouco, antigamente a gente fazia aquelas tabelinhas de aritmética, né? Então, lembra um pouco essa questão da tabelinha aritmética, né? Você tem que ficar atento com a vogal, com a consoante, onde é que ela vai, 1, 2, 3, 4, é mais ou menos por aí. Agora, quem pode participar de um método desse? Quem tem competência para participar de um método desse? É a questão cultural, por exemplo, da pessoa. Uma criança no ensino fundamental, no ensino médio, o universitário, quem nunca estudou, mas sabe ler e escrever, como é que fica isso? Quem tem mais facilidade com isso? É simples. Basta a pessoa ser alfabetizada em português para ela falar qualquer outro idioma. O que aconteceu? Essa equação não fui eu que inventei. Ela foi desenvolvida há 5.300 anos atrás. Sabe por quem? Olha só que coisa simples. Os fenícios fizeram isso. Olha, você pega hoje os CDLs, eles têm uma logomarca de uma nau fenícia, um barquinho.
Por quê? Porque os fenícios criaram um meio de transportar o produto. Só que quando chegava lá, como é que ele ia vender? O que eles tiveram que fazer? Eles fizeram uma reguinha onde eles usavam a língua dele para poder produzir o som da outra, porque senão ele não vendia. Então, essa equação foi desenvolvida pelos fenícios. Isso foi criado há 5.300 anos atrás, onde eles usavam a própria língua para falar outra. E para a pessoa falar o inglês, olha só, foi bem abordado o que você me disse, Lincoln. Para a pessoa aprender matemática, ela teve que decorar as operações da tabuada. Química, ela tem que decorar o quê? A tabela periódica. Física, quem não decora a fórmula não opera os materiais. Pois bem, como você tem a matéria-prima de matemática, que são os números, e a tabuada, você também tem na linguagem a mesma coisa. Você tem as letras e você tem a ciência. Mas cadê a tabuada para você decorar? Pois bem, o que nós encontramos foi o processo natural de uma criança, o aprendizado dela. Mas a criança, olha só que interessante, de 0 a 1 ano ela começa a falar, mas ela não sabe o que ela está falando. De 1 a 5 ela aprende o significado. 5, 6 ela vai ler e escrever e por último ela está falando o quê? A gramática. É a parte evoluída da linguagem. Pois bem, olha só, primeiro você fala, essa é a fórmula da fala. Exemplo, se essa tabelinha tivesse no material de 5ª série, alguém tinha problema de falar inglês hoje? Não, porque depois que você decorou a tabuada, você faz qualquer operação matemática, mesmo sem saber para que vai servir aquele resultado. É a mesma coisa. Ok, quando você fala inclusive nisso, o Rogério Souza, pelo Twitter, ele é da cidade de Nova Lima. O inglês ensinado nos ensinos médio e fundamental é suficiente para começar a preparar os alunos para esse tipo de curso? Ô, Lincoln, é mais fácil ainda. Ele não precisaria nem ter tido o inglês fundamental. Basta que ele seja alfabetizado em português, que ele leia e escreva. Porque, olha, se ele decorar essa tabuada, ele começa a falar instantaneamente. Presta atenção, as pessoas mais simples, elas sabem o que é boy e o significado, girl e o significado, Big Brother e o significado. O que as pessoas têm medo é de juntar as palavras para se comunicar. Ok. 30 minutos, Lincoln Portela pelo Facebook ou 3209-0015. Participe conosco. Eu estou aqui também com a Poliana Reis pelo Twitter. Ela é do bairro Dom Cabral. Estamos preparados para receber os turistas durante a Copa das Confederações por causa do inglês? Olha, eu vou te dizer de forma bem clara. Todo mundo que está assistindo pode perceber isso. Os estádios estão ficando prontos. A infraestrutura está ficando pronta. Vocês conhecem uma única pessoa que tenha aprendido a falar inglês com dinheiro público até agora no país? Não. E o governo federal já gastou mais de R$1 bilhão com isso, nesses últimos 4 anos. Pois bem, essa tecnologia, o ministro Haddad já teve acesso a ela, o ministro Mercadante, o ministro Aldo Rebelo. O que acontece? Por ser um produto simples, fácil, então ele não estava consolidado ainda, mas ele é um facilitador para se comunicar. Ou seja, um garçom precisa falar as palavras do cardápio para se comunicar. O motorista de táxi, as palavras que ele usa no dia a dia. Então, para você se comunicar, você não usa gramática. E o entendimento que é passado hoje para as pessoas é que elas têm que aprender a gramática para se comunicar. Isso não é necessário. Olha, o Antônio Vieira de Lagoa Santa fez exatamente essa pergunta. Essa fórmula já foi apresentada ao MEC? Você está dizendo agora que ela foi apresentada. O que acontece é o seguinte, mesmo que o gestor tenha um interesse, a estrutura é muito burocrática e ela cria dificuldades para uma ferramenta dessa tão simples chegar na mão das pessoas de forma fácil. Ok. O Fabrício Santos, pelo Facebook, ele é do Prado. Qual o motivo do inglês ser o idioma mais falado do mundo? Pois bem, ele é o idioma mais falado do mundo porque as maiores riquezas e concentrações de negócios saíram tanto da parte da Europa quanto da América do Norte. Então, se a economia gira naqueles países onde o idioma é o mais usado, ele passa a ser a moeda também de comunicação. Isso é globalização. Agora, alguém fez uma pergunta para mim aqui da produção. Por que ninguém consegue se expressar de forma clara, mesmo em português? Pois bem, olha só como é simples, Lincoln. Prestem atenção. Se eu disser para vocês, vamos embora, você sabe. Se eu disser, vambora, 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 você sabe que estamos indo embora. Mas se eu escrever vambora, olha como é que fica, vambora, parece até húngaro. Pois bem, comunicação é entender e se fazer entender. Então, eu pego um táxi.
Duas palavrinhas simples. Eu preciso dizer, por favor, senhor motorista, me leve ao aeroporto porque eu vou viajar para ver minha mulher, meus filhos, gato, cachorro, papagaio. Não. Você usa só duas palavras. Por favor, aeroporto. Então, se você disser, please, airport, ou airport, please, o motorista vai te levar aonde? Ao aeroporto. Isso é comunicação. Então, esse inglês que foi desenvolvido, você sai como no jardim de infância, como uma criança de 7, 8 anos. Você quer comer, você vai comer, você quer andar de táxi, você quer comprar. Então, se você não aprende o básico, como é que você vai aprender o avançado? É assim, é simples. Quem criou esta fórmula? Bom, como foi? Ninguém descobre nada, tudo estava ali. Na verdade, uma dificuldade que eu tinha de me comunicar em inglês, e por que um professor falava que o A virava EI? Quando isso que acontecia, ninguém nunca soube explicar. Nem nos Estados Unidos eles conseguem explicar isso na sala de aula. Então tudo tem um porquê. E eu fui atrás do porquê e entendi o processo. Então o que eu fiz? Eu peguei o processo natural de uma criança e formalizei. Então eu calculei um som que os fenícios haviam criado uma matriz. Por isso a fórmula existe. Agora, por exemplo, você falou na questão, principalmente o mineiro, ele encurta muito as palavras, né? Por que a palavra muito não tem um M nela? Ou um N nela? Muito, N, né? O N, muito. Olha só, às vezes os professores de letras, nesses 10 anos de pesquisas que nós trabalhamos, ficam às vezes de uma forma muito agressiva. Tem dois tipos de acadêmicos. Aquele que ama a tecnologia e aquele que odeia. Quem ama? Aquele que quer o conhecimento para distribuir para todos. Quem odeia? Aquele que vê o poder que ele tem do conhecimento ser distribuído a todos. Pois bem, por que a palavra muito não tem N? Se você entrar no Google, ninguém consegue explicar. Eles fazem por aproximação. Imagine, olha só, se não consegue explicar, você pergunta para um professor de letras o que é uma letra. Pense você, o que é uma letra? Você sabe me responder de forma rápida? Não. Pois bem, ninguém consegue explicar muito porque não tem N, é porque não entendeu o cálculo das letras. Não existe anasalação. Existe um cálculo matemático em cima das letras. É simples. Ok. Eu estou aqui com Marcos Guimarães pelo Twitter. O inglês surgiu no sul da Grã-Bretanha, oriundo de vários dialetos falados por anglos, jutos e saxões vikings e do idioma francês, com a cooperação aqui do Marcos. O Dário Ferreira, da Gamileira, ele é presidente da Associação Mineira de Projetos Sociais. Essa metodologia dá para conjugar os verbos em inglês? Ele parabeniza o programa. E aí, dá para parabenizar os verbos em inglês? Como fica isso? Como fica o processo? Foi o Marcos que falou primeiro? Foi o Dário Ferreira. O Dário. Ele falou primeiro, do francês no final. Primeiro o Marcos fez uma consideração de onde surgiu o inglês. Isso. E o Dário faz Marcos, isso. nós calculamos, o inglês é a evolução do francês. Isso nós podemos demonstrar isso em 60 segundos. Isso vai ser até matéria de um museu. O que está acontecendo? A Federação das Câmaras Dirigentes de Lojistas do CDLs, o presidente dela, José César, está trazendo para Minas Gerais, para isso ser distribuído ao Brasil, o inglês fácil CDL, que é o inglês para comunicação dos associados da população. Ele faz justamente isso. Isso pode e vai ser desenvolvido agora, a partir de julho vai estar disponível. E isso vai entrar como? Isso vai entrar para facilitar e as pessoas se comunicarem para a Copa. Porque estádios estão prontos, infraestrutura está pronta, não tem ninguém falando inglês. Ou seja, a Copa das Confederações está aí e nós vamos passar vergonha. É verdade. O Fantástico está com essa matéria, Lincoln. E para poder aplicar isso e conjugar os verbos, é simples. Depois que você começa a falar, a criança fala primeiro, dá nenê, ele quer pegar algo. Depois você começa a conjugar os verbos. Primeiro você aprende a falar o básico com essa tecnologia, no módulo 1, que dura um mês. Inclusive, eu gostaria de falar o seguinte, esse curso é tão simples que o módulo 1 dele, para você se comunicar, vai ter o curso de 1 mês, 2 meses ou 4 meses. Todos eles com 30 horas de aula. É simples. E depois você aprende a conjugar os verbos no módulo 2. Ok, o D'Angelo já esteve no programa do Ratinho. Você ficou lá uma semana, parece 3 dias? Foi. Nós fizemos uma semana de teste. E também no programa do Jô Soares. E alguém pergunta exatamente por causa disso, o Paulo Aguiar de Lourdes. D'Angelo, desde que assisti o seu programa no Jô Soares, comecei a me interessar pelo seu método. Vi que há muitos avanços e o método funciona. Entretanto, não se corre o risco do aluno ficar no estilo
The book is on the table? Não, é justamente isso. Olha só, quando você aprendeu matemática, você não decorou as operações da tabuada? Se eu perguntar para você, 10 mais 10 não é 20? Pois bem, 20 o quê? Unidades. Unidades de quê? Se até na matemática o significado vem depois, por que na linguagem o significado teria que vir antes? Pois bem, e olha só, o que acontece com a linguagem, o que ninguém entendeu ainda? O que sai primeiramente da nossa boca? É o som ou é a palavra? Aí nós vamos calcular, foi o cálculo que nós fizemos. É o som que passa pelo código letra e vira palavra. Então a palavra não é o resultado da operação de som que saiu da nossa boca em ordem e número de letras? Pois bem, se você somar 10 mais 10, o resultado não é 20? Pois bem, quando você foi aprender matemática, tinha um dicionário com todos os resultados de matemática para você decorar até 1 trilhão ou só tinha tabuada? Agora preste atenção, se o que sai da boca é som, passa pelo código letra e vira palavra, a palavra não é o resultado da operação de som, igual o resultado 20 é para matemática? Mas nós temos que decorar um dicionário inteiro para se comunicar em inglês, ou teríamos que decorar somente a tabuada? Foi isso que nós encontramos. O que eu deixo bem claro, nós não descobrimos nada, nós encontramos o caminho que deveria ter sido ensinado para a gente na escola. Ok. O Manuel, lá de Sarzedo, você tem disponibilidade de dar esses cursos? Algumas perguntas mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, a Lucinéia, da Lagoinha, como faço para ter acesso ao curso? E aí pessoas vão perguntando assim, a Maria do Rosário, de Montes Claros, você tem algum material para fornecer e tem como repetir a tabelinha do início? Então, essa tabelinha do início é bom repeti-la, porque algumas pessoas pegaram o programa em andamento. Não é possível repetir a tabelinha? Então, se você está percebendo aqui, quantas perguntas no sentido de como esse curso poderá estar disponibilizado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Disponibilizando os cursos. Como eu acabei de dizer, a Federação, o Zé César, trouxe aqui isso para Minas Gerais, me fez um convite, inclusive para trazer essa tecnologia para criar o primeiro museu que explica a origem da linguagem da humanidade, ou seja, transforma um museu de língua portuguesa de São Paulo em obsoleto. Porque se você entrar no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo ou qualquer um do mundo, está escrito lá assim, não sabemos explicar a origem da linguagem nem a sua formação. Pois bem, essa tecnologia vai estar disponível a partir do mês de julho agora em todos os CDLs. Vai começar pela Federação aqui de Minas e está sendo implementado. Então, todo mundo vai se deslocar a um CDL para poder ter esse curso. Ele vai fazer o curso em um mês, se ele quiser fazer 7 dias por semana. E, além disso, tem escolas que são associadas ao CDL que podem usar essa tecnologia também, porque nós temos uma tecnologia nova, eficiente, mas na verdade ela é muito antiga e funciona. Ficou fácil? Nós vamos explicar a tabelinha de novo, como é simples e vai se chamar Inglês Fácil CDL. E começa a partir de julho agora. Vai estar disponível no CDL da sua cidade. Okay. Vamos lá. Olha, D'Angelo, um minutinho só, aproveitando isso, as perguntas dessas pessoas, também você responderá a Eleodora Neri, do Guarani, onde posso encontrar essa tabela, pois não consegui anotar, e o Messias Oliveira do Barreiro, o senhor tem escola, onde posso me matricular para aprender o curso? Então, você já disse aí, já respondeu. Então, vamos à tabelinha? Então, você fique atento à tabelinha que nós vamos apresentar agora. Você quer anotar alguma coisa? O D'Angelo vai falar devagarinho para você aprender. Pedir a câmera para dar uma jogada ali no note e vamos lá. Olha, se você tiver um lápis e um papel na mão, você faça o seguinte. Você vai escrever numa coluna o A, I, O, U, de forma bem clara assim. E do lado você vai copiar o que está na sua tela. Pois bem, se não achar isso, você pode digitar D'Angelo Sicarini no Google, fórmula do inglês, tabela do inglês, ou no YouTube, você vai ver, porque tem vídeos, tem aulas, tem um macetezinho para você. Agora, se você quer aprender o inglês de forma muito rápida, você vai ter uma sala de aula, que vai ser um CDL próximo a você, para poder fazer isso. Vamos na nossa tabelinha? Olha só como funciona. Vamos lá no vídeo. Pois bem, eu fiz o seguinte, eu peguei o A, o E, o I, o O e o U. Ao lado do A, o A faz o som de quê, gente? O A faz o som de EI, o E faz o som de I, o I vira AI, o O vira OU e o U vira IU. Quando isto acontece? Pois bem, olha que interessante. 0, 1, 2, 3 ou mais consoantes. Toda vez que tiver 0 ou uma consoante separando as vogais, fica sempre em inglês. Toda vez que tiver 2 ou mais, em português. Vamos ver como fica? Vamos pegar a palavra gelo. Gelo, eu escrevo ICE. Pois bem,
eu tenho duas vogais, gente. Eu tenho a vogal E e a vogal I. E a última sempre afeta a anterior de trás para frente. Então, a vogal E afetou a vogal I. E eu tenho quantas consoantes no meio? Somente uma. Pois bem, aí eu olho na tabela. O I foi afetado uma vez. E 1, pois bem, está na coluna do 0 e 1. Fica em vermelho. E eu substituo o I pelo I, fica ice. Leio em português e falo em inglês. Olha a outra palavra, não. Não é not. Not só tem uma vogal. Pois bem, tem alguma vogal afetando o som dela? Não. Ela fica em português. Então, O1 não muda. Not. Not é não. Agora, presta atenção nessa palavra. Se eu colocar um E no final, olha só, vira outra coisa. É numa nota, é um papelzinho para você anotar algo. Ou seja, eu tenho duas vogais, caiu na tabelinha. A última afeta o som da anterior de trás para frente. E eu só tenho uma consoante. Então o O foi modificado somente uma vez. E eu olho na tabelinha O1. Pois bem, o O está em azul, mas o número 1 está na coluna do vermelho. Então ele fica com uma consoante somente. O1 tem um som de OU, então é note, de notebook. Então eu uso o quê? O português para falar o inglês. Esse é o Inglês Fácil CDL, que vai estar disponível para vocês no próximo mês. Sem sacrification. Oh, it's easy. Sem sacrification, para ninguém ficar hospitalization, né? Oh, as pessoas brincam propaganda muito, lá. mas as pessoas brincam muito com isso, com o inglês, e a gente tem, às vezes, medo de falar. Por que a gente tem medo de falar? Porque não foi ensinado de uma forma que deveria ter sido ensinado. Culpa dos educadores? Não. A tecnologia não estava disponível. Linguagem não é humanas, é exatas. É cálculo puro de física. Eu estou com uma pergunta interessante aqui da Elisa Pedrosa, do Gutierrez. Se esse critério que o senhor adotou vale só para o inglês ou serve também para outras línguas? Muito interessante a sua pergunta. É muito simples. Nós encontramos a matriz que decodificou a linguagem. Isso é de qualquer língua para qualquer língua. Então, olha como o espanhol é fácil. O V no espanhol tem som de B. Então você não diz vocal, você diz bocal. Tenho na bocal. Olha só que interessante. O J tem som de um R. Então você não diz Alejandra, você diz Alejandra. Então, olha só como é simples. Quando você quantifica o som, você produz o som de outra língua. Foram isso que os fenícios criaram. É por isso que ninguém sabia explicar a origem da linguagem. Então, esse é o motivo que deve vir para Minas Gerais o museu que está sendo negociado com a federação. Eu estou com a Sandra, de Juiz de Fora. CDL de Juiz de Fora vai ter o curso também? O CDL de Juiz de Fora, a federação, já está terminando a preparação nesse mês de junho agora e todos os CDLs já estão cientes disso, de Minas Gerais. Os do Rio de Janeiro já estão pedindo isso de uma forma muito agressiva. Nós não vamos conseguir colocar isso no país de uma velocidade muito grande, a menos que tivesse um apoio direto do governo estadual, do governo federal e dos municípios, porque isso é um bem da população. Nós encontramos o caminho fácil. Pois bem, qual é a dificuldade? É aplicar. Não tem segredo. Se você decorar a tabelinha, você vai falar inglês como você faz as contas de matemática. É simples, muito simples. Ok, o Felipe Sá, do Buritis. Por que existem pessoas que têm facilidade de aprender vários idiomas e outras encontram dificuldade de aprender novas línguas? Perfeita pergunta. Pois bem, isso participou dos 10 anos de pesquisas que nós fizemos para colocar o produto agora. Quem fala bem vários idiomas? Quem é bom de ouvido, quem é bom de música. Preste atenção em você. Quem é muito lógico não consegue. Por que nós temos muitos executivos, muitas autoridades que têm dificuldade de falar inglês? Muitos empresários, porque ele é muito lógico. O que faltava no ensino? Uma sequência, era a tabela referencial padrão, ou seja, o que eu decoro para poder aprender aquela ciência? O que tem em todas as ciências. É justamente por isso. A Maria Luísa, você já respondeu isso, ela é de Nova Lima, tenho dificuldade de aprender o inglês, né? Você já está mostrando aí uma facilidade, né? O que eu devo fazer para começar a mudar isso? Bom, se você decorar a tabelinha, depois de quanto tempo que você decorou a tabuada, você começou a fazer as operações de matemática? Instantaneamente. Eu garanto para vocês, depois que você decora essa tabelinha, você começa a falar instantaneamente. Ah, e tem mais uma coisa. Nesse curso de inglês da federação, é muito simples. No contrato do aluno, tem uma cláusula que diz o seguinte: se você decorar a fórmula e não pronunciar, falar corretamente, pelo menos 90%
das palavras em inglês, o CDL te devolve o dinheiro. Quem que devolve? É a nossa empresa que fez o convênio com o CDL, que garante essa devolução para você. Você já viu isso alguma vez? Em alguma escola de inglês? Em algum lugar do país? Não. Ok. Você tem algum problema com outros cursos de inglês que estão assim... Você, por certo, vai concorrer no mercado. Você entra no mercado que tem cursos tradicionais, já conhecidos há dezenas de anos aqui no Brasil. Como é que tá? Há uma guerra nesse sentido? Bom, há alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, quando a tecnologia estava pronta, eu levei essa tecnologia, ofereci ela a todos os cursos para que eles disseminassem isso no país. O que aconteceu? Eu não sei se pelo não conhecimento ou por ser uma metodologia totalmente nova, eles optaram em não utilizar. Inclusive, o maior grupo de idiomas testou a tecnologia e falou que anulava a tecnologia deles. Isso tudo documentado. Aí o que nós fizemos? Nós não vamos concorrer. Nós pegamos toda a nossa tecnologia e demos ela aos CDLs, que é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade de classe. Para quê? Para que levasse isso para a população. Então, o que acontece? E as escolas de inglês? Pois bem, as escolas de inglês associadas a cada CDL, elas podem usar essa tecnologia, desde que elas sejam associadas ao CDL da sua região. Então não tem segredo nenhum. O que nós estamos fazendo não é concorrer com as escolas, quem tem escola. Na verdade é o seguinte, é como loja de celular. Loja de celular não é loja de celular, ela te dá por R$1. É uma loja de fidelização. Então, as escolas que quiserem usar essa tecnologia, elas vão contactar o CDL de sua cidade e elas vão somente se associar a eles. Elas poderão usar. Então, a nossa tecnologia não é para concorrer com ninguém, não é para atrapalhar o negócio de ninguém. É muito pelo contrário, é para colocar uma quantidade maior de alunos na sua atividade. Estamos encerrando o programa, mas a Ariane Martins, pelo Twitter, a fórmula poderia ser ensinada em vídeos, aulas, pela internet, nos ônibus, nos aviões, até mesmo nos táxis. Nem todos podem ter CDLs perto. Claro. Está sendo levado, primeiramente, o projeto chamado Inglês a Bordo da TAM, onde vai ensinar essa tabelinha para você e esse macetezinho. Mas isso não depende da gente, depende das nossas autoridades. E de falar o seguinte, do interesse. Vamos colocar isso para os nossos cidadãos? Edivalter Ferreira, de Brasilândia de Minas. Como as prefeituras do interior do estado poderão ter acesso a esse método, né? Pelo CDL, pela Federação dos CDLs. E tem mais uma coisa, a contratação pode ser direta, porque é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, e ela já tem um convênio com o próprio estado de Minas Gerais. Ok. Muito obrigado, D'Angelo, por sua participação conosco. Eu que agradeço, Lincoln, e agradeço a toda a equipe. E para vocês vai a dica, depois que decorou, fala inglês de forma muito fácil. Ok. E para você que participou também do 30 Minutos, muito obrigado e, querendo Deus, aqui estaremos na próxima semana. Grande abraço para você.